Paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para o canal. Nossa finalidade é trazer um conhecimento mais abrangente para a nossa irmandade, né? Para os inscritos do canal e aqueles que passam aqui, que ouvem nossos vídeos. Não esqueça de fazer seus comentários, fazer os seus análises, que é muito importante para o canal. Nós estamos entrosados de um relacionamento genuíno, um para com o outro. Irmão, o meu vídeo de hoje, o tema vai ser esse. Qual é o problema da CCB? Irmãos, antes de eu vir para a CCB, eu fui da Igreja Assembleias de Deus, né? Assembleia de Deus era ministério do Belém, nos anos 1978. Nos anos 80 foi quando eu vim para a CCB. Então eu tenho 43 anos sirvo a Deus na CCB e 2 anos que servi a Deus na Assembleia. Todos são 45 anos. Irmãos, eu obedeci a Deus para a CCB. Assembleia de Deus, não fui batizado, não. Batizei na congregação. No Acre, nos anos 80, tinha um ministério ali no Acre, homem simples, genuíno, que pregava a palavra de Deus, né? Mas aí nos anos, quando eu mudei para Anápolis, casei com a serva de Deus, no ano de 94. Passei também por Uberlândia, Minas Gerais. E aí, irmãos, aí, mais ou menos 30 anos atrás, eu comecei a ver como funcionava a cabeça dos anciães, principalmente dos anciães mais velhos, né? Quando saímos da época, saudoso irmão Vitório Angari, né, irmão Luiz Sanches, Elias de Camilles, né? E Sebastião Antonini, que era ancião também de Osasco, que eram servos de Deus, que expunha as escrituras sagradas, né? Mas quando esses servos de Deus morreram, né? Entrou essa outra geração de anciães mais novos, igual Cláudio Massola, Salvador Bueno, Hélio Bianco, Luiz Carlos e Davi Travisan, né? E aí a cabeça deles é outra cabeça, irmão. Inclusive no dia desses
no tempo do servo de Deus, essas coisas erradas que esses anciãos pregam aí no Brás, fosse no tempo dele, no outro culto eles mandavam ele levantar, retratar e reconciliar. Então, o que aconteceu? O seguinte, aí os irmãos substituíram a palavra de Deus por aquilo que eles acham que é a palavra de Deus. Irmão, é uma coisa muito grave eu colocar as minhas ideias, aquilo que está dentro da minha cabeça, como se fosse a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que está registrada na Escritura Sagrada. Quando nós mergulhamos na Escritura Sagrada e trazemos a interpretação da Escritura, aí nós estamos pregando a palavra de Deus para a Irmandade. E ultimamente, nos púlpitos, você ouve pregação da teologia da prosperidade. Hoje, os cultos giram não em torno de Deus, mas em torno da necessidade do povo. Irmão, eu tenho 43 anos que estou dentro da CCB. Sabe quantas vezes eu busquei a palavra? 2 vezes. Porque não existia essa prática na igreja primitiva, nem nos apóstolos. Não, quando eles iam buscar uma resposta de Deus, era em necessidade específica. Vejamos bem o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Orando e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles buscavam com oração em jejum. Não existia essa buscação de palavra, busca palavra quando está desempregado, para Deus abrir uma porta, busca palavra para uma viagem, busca palavra para mudar de bairro, busca palavra para comprar um carro. Então, o culto gira em torno de negócio. Aí já não trata de um culto de adoração. É só a resposta que Deus vai abençoar, que Deus vai libertar, que Deus vai mudar o cativeiro. Você não ouve o evangelho genuíno, não ouve uma pregação de confrontação nos púlpitos, porque a linguagem do evangelho, ela não é uma linguagem agradável, ela é uma linguagem que confronta o nosso ego, que confronta o nosso eu, que desconstrói os nossos costumes para estabelecer a vontade de Deus. Olha lá, em Lucas, capítulo 14, verso 26, lá nós encontramos a palavra parábola da providência. E o Senhor vai enfatizar sobre a renúncia, sobre servir a Cristo. E aí ele faz 2 parábolas, que o homem
começou a construir uma torre e deixou a torre pela metade, né? E depois ele falou também outra, do exército, né? Se parece com 1.000, tem condições de ir contra 2.000 soldados. E ele faz os cálculos para ver se tem condição, né, de naquela batalha. De qualquer forma, ele faz paz com aquele exército. E o Senhor falou assim é aquele que não renunciar a si mesmo. Então, o Senhor faz ali uma metáfora de uma matemática, de um cálculo. Se tem condição de servir a Cristo, de renunciar tudo que tem e servir a Ele até o fim. E o negócio não é fácil, irmão. Não é fácil servir a Deus. Agora, Luiz Carlos falou que se sair de lá, for ouvir outro evangelho, é adocicado. Irmão, eu não conheço um evangelho mais adocicado, o que é pregado pelos anciãos do Brás. Eu não conheço. Agora, o que está acontecendo? Como eles não pregam o evangelho genuíno, como no tempo da pandemia, escuta online, as portas se abriu para a Irmandade ter contato com os pastores das outras igrejas, igual é a presbiteriana, é a Igreja Batista, é a Assembleia lá do Rio, igual do Luciano Subirá, contato lá com o pastor Hernando Dias, Augusto de Codemos. Inclusive, eu conheço muitos anciães, amigo meu, que assiste muito a pregação do pastor Hernando Dias, Augusto de Codema, Luciano Subirá. Agora não. Se o Brás soubesse, o Brás tirava até o ministério deles, né? Mas é o que está acontecendo. Eles colocaram uma ditadura, que eu falo que é ditadura, porque nós estamos num país de liberdade, e o artigo 5 da Constituição nos fala que nós temos liberdade do campo das ideias, de expressar o nosso pensamento. Só que o Brás, eles não aceitam ninguém questionar ele, ninguém chegar a eles e interrogar. E o que está acontecendo? Como eles não querem atender a Irmandade está indo procurar os pastores, igual é o pastor Augusto de Codemos, o Orival Dias Casimiro, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, São Paulo. Igual tem muitos irmãos que estão congregando lá com eles. A pergunta que os anciãos não querem responder, eles vão perguntar para os pastores. E os pastores respondem. Agora, os anciãos do Brás não têm nenhum direito de impedir a Irmandade buscar a orientação desses pastores. Por quê? Porque eles não gostam de ser questionados. Entendeu? Eles não gostam de responder. A Irmandade tem muita dúvida na cabeça sobre sua fé, sobre a salvação. Então o que eles vão fazer? Vão procurar os pastores. E eu dou toda a razão
da Irmandade, procurar os pastores. E eles lá respondem, eles têm educação de ser questionado e de responder. Agora, o que eu entendo, pelo jeito que a gente vê eles atender o culto aí no Brás, eles são tudo homens depressivos, entendeu? Depressivo que ninguém pode questionar, ninguém pode falar nada, fala, prega as coisas tudo contradizendo a Escritura Sagrada. Um dos anciãos do Brás que salva um pouco que eu vejo ele pregar, que é o mais sábio entre eles aí no Brás, é o Luiz Carlos de Viçosa. Luiz Carlos de Viçosa é o que perante eles aí no Brás que prega mais a Escritura. Tem alguns erros, sim, mas entre eles aí é o que prega mais. No Brás nós estamos aqui vivendo os cultos online dele, a cabecinha pequenininha que eles têm, de falar que o Espírito Santo está só dentro da CCB. E que palavra de Deus aqui é só pregada por eles no púlpito. É uma enganação, irmão. Uma enganação. Porque a gente ouve, tem muitos expositores bíblicos no YouTube, uma pregação genuína do Evangelho, explicando a Escritura como é que é, uma coisa fenomenal, né? E muitos do ministério assistem porque você ouve as pregações do culto online, é só profecia, promessa. Você não vê uma explicação profunda da Escritura. Então, o que está acontecendo? Como na congregação não tem uma unidade doutrinária sobre a explicação da obra da salvação, como, por exemplo, a presbiteriana, os pastores lá, eles têm uma unidade doutrinária a respeito da salvação. O que um explica sobre a parte da salvação é de norte a sul do Brasil. A explicação é uma só. Vou dizer, o aspecto da salvação. Não o aspecto da resposta da igreja, né? Porque esse aspecto da aplicação da resposta da igreja, né, um tem uma necessidade, um tem outra. Eu estou falando do cunho doutrinário, né? Como um pastor da presbiteriana entende a obra da salvação, como que o processo da salvação acontece. Então, essa unidade doutrinária da obra da salvação, que o pastor presbiteriano prega de norte a sul do país, é um entendimento só. Do mesmo jeito da Igreja Batista também. Do mesmo jeito da Igreja Assembleia de Deus. Agora, a única igreja que não tem, que cada um prega o que quer, né? Prega o que quer. Você não tem como pregar aquela palavra se você pôr ela num teste na Bíblia. 99%, irmão, é distorção bíblica. Não aproveita 99%. Você pega o que eles pregam, faz uma
uma análise com a Bíblia. Não passa no teste. Ainda bem que na minha região, em Goiânia, é o setor 3, Goiânia, os anciães ali, que está ali, bem, eu assisti muito culto com ele, ainda bem ali eles estão voltando para a Escritura, irmão. Estão pregando palavra, abordando, né, as Escrituras Sagradas, né, e é uma alegria. Mas melhor é assistir com eles um culto em Goiânia do que assistir um culto online, irmão. Um culto online. Muita irmandade que já não, nem assiste, né, irmão? Por quê? Porque eles que estão no Brás, eles que tinham que ter mais sabedoria, são os que estão descendo da escada. Então, irmão, o que acontece? Eu, quando vi a mente deles dentro da congregação, a forma de pregação inventada, né? Porque uma pregação, quando ela não faz harmonia com a Escritura, é uma pregação inventada. Entendeu? Quando eu vi esse aspecto, eu digo, não vai dar para me ficar debaixo, ouvindo aqui e concordando. E no início da minha fé, dentro da congregação, eu passei muita vergonha, irmão. Por quê? Eu ia ter debate até com pastores, e eu pregava as pregações deles como exemplo. Aí os pastores me detonavam, porque tudo era pregação antibíblica, que não tinha nenhuma base na Escritura. Então eu digo, não, então o meu assunto agora vai ser a Escritura. Então, uns 30 anos atrás, eu faço um trabalho muito grande, principalmente no estado do Goiás, nos bastidores, com a Irmandade, com o Ministério, sentamos para conversar dos assuntos da Bíblia e apresentamos para eles, né, o Evangelho genuíno. E agora, por exemplo, em Goiânia, está tendo uma grande mudança. Os irmãos estão ensinando a Bíblia, né? Estão desconstruindo aquela ideia de salvação pelo batismo. Tem muitos anciãos que falam, não, o batismo é apenas um testemunho de uma obra de salvação que aconteceu por meio da fé. A salvação é unicamente pela fé. Então, o batismo, a pessoa batiza para ilustrar a obra da salvação, que a pessoa foi salva, e para participar do corpo da igreja, né, participar da Santa Ceia, ter liberdade no meio da Irmandade. Então lá está tendo uma grande mudança e nós estamos fazendo um grande trabalho de evangelização dentro da congregação, desconstruindo aquela forma que a Irmandade tinha, tem, né, de entender que a salvação é só na congregação. A congregação não comprou o direito da salvação para ela ser salva. Agora a Irmandade está entendendo que as outras igrejas têm o Espírito de Deus também, e que Deus faz obras lá com eles, né? E então, a linguagem da Irmandade em Goiânia
com referência ao Evangelho, está mudando. Não está tendo mais essa linguagem atrasada, né? Da época medieval, que está aí nos anciães do Brás, desse culto online. Entendeu, irmãos? Então, eu falo isso. E outra coisa, quando as pessoas querem ir para outra igreja, o que ele joga? Ele joga o pânico sobre as almas, que vai para um lugar que não tem Deus, que não tem o Espírito de Deus. Tudo conversa fiada. Entendeu? Isso daí é para provocar medo e pânico da Irmandade. Mas graças a Deus, Deus está abrindo a mente do povo de Deus e saindo de dentro desse sistema. Entendeu, irmão? Então, essa é o meu aspecto que eu trago aqui. O problema da congregação é um só, porque não tem o Evangelho. E o Evangelho que está na Escritura, a Irmandade, tem sede, não pode questionar, então vai congregar lá com o reverendo Hernani Dias, Augusto Nicodemos, o Orival Cassimiro, Luciano Subirá, porque lá houve o Evangelho. Mas quem que está provocando essa saída é o próprio os anciães do Brás. É ele próprio. Porque se eles quisessem resolver esse problema, eles liam a palavra do culto e interpretavam o texto bíblico e a Irmandade ia ficar contente. Entendeu? Então, este é o problema. O problema é que eles tiraram a Irmandade da Bíblia. E o problema, para os trilhos voltar ao normal, é a igreja voltar para a Escritura. É esse trabalho que nós fazemos nos bastidores da congregação. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.